Olá, monstrinhos! O medo de ver um filme de terror fica ainda maior se você descobre que tal história é baseada em fatos reais, não é mesmo? A situação piora se adicionarmos eventos sobrenaturais durante as filmagens. As produções de O Exorcista, A Profecia e da trilogia Poltergeist envolvem muita teoria da conspiração na internet. Longe de acreditarmos em tudo, mas considerei os fatos a seguir um tanto assustadores. Vou falar primeiro do Poltergeist. O filme é a adaptação de 1982, 1986 e 1988. Neles ocorreram mortes normais como Dominique Dunne, que interpretou a irmã mais velha da família assombrada. Foi estrangulada pelo ex-namorado John Thomas Sweeney. Ele colocou a trilha sonora de Poltergeist para abafar os gritos da moça. O rapaz foi condenado a 6 anos de prisão. Morte de Julian Black, que deu a vida ao reverendo possuído pelo demônio do segundo filme da franquia, faleceu em 1985, um pouco antes do lançamento de Poltergeist 2. Ele foi vítima de câncer de estômago. Will Sampson, sim, Sampson, não Simpson, que interpretou um índio que ajudava a família, morreu em 87. A causa foi a subnutrição e problemas renais após um transplante cardíaco. Entre elas, a morte mais chocante do elenco foi da atriz mirim Heather O'Rourke, que fazia o personagem principal, Carol Anne. A garotinha de 12 anos sofreu uma parada cardíaca e faleceu. A causa foi uma obstrução intestinal. Ela morreu antes de terminar a pós-produção do último filme que foi dedicado a ela. Acontecimentos sobrenaturais. A equipe de produção passou por situações curiosas, objetos caindo ou surgindo em locais que não estavam, sons que ninguém sabia de onde vinham. Uma das atrizes do elenco, JoBeth Williams, contou que quando voltava para sua casa depois das gravações, os quadros de sua parede estavam sempre tortos. Todos os dias acontecia sempre a mesma coisa e ela os arrumava. Em uma das cenas, o personagem do ator Oliver Hobbs, o filho do meio da família Freeling, era sufocado por um palhaço mecânico. Algo estranhamente deu errado. Ele estava sendo sufocado de verdade. Ninguém sabe o que aconteceu e o ator não sofreu nenhum dano grave. A casa onde o filme foi gravado fica em Simi Valley, Califórnia. Em 1994, um terremoto atingiu a região e o local foi quase destruído. Boatos dão conta de toda essa tragédia, é chamada de Maldição de Poltergeist. E ela existe porque a produção do filme usou esqueletos humanos de verdade, pois eram mais baratos. O Exorcista, 1973. É a história de um exorcismo de uma menina de 12 anos, Regan. Ela foi possuída por um demônio, e sua mãe chamava um padre para livrar a garota desse mal. O enredo é baseado em um livro homônimo de William Peter Blatty, baseado em registro de um caso real de possessão demoníaca. O roteiro da adaptação cinematográfica também foi escrito por William. A produção passou por momentos bem estranhos durante as filmagens. Jack McGroin faleceu de pneumonia após terminarem a gravação do filme. Na história, ele fazia um padre possuído pelo demônio e morre. Um vigia noturno foi baleado enquanto cuidava do cenário no set do longa e morreu. Ninguém sabe o que aconteceu nem encontrou o culpado. O homem que fazia a refrigeração do quarto onde aconteciam as cenas de possessão teve uma morte por causa que não foi descoberta. Fatos estranhos. O ator que interpretou o padre Mary Max von Sydow, assim que começou a filmar, teve a infidelidade de saber que seu irmão havia falecido. A esposa grávida de um assistente de câmera perdeu o bebê. A atriz Ellen Burstyn, que deu a vida à mãe de Regan, sofreu uma lesão permanente na medula espinhal durante as gravações. Uma das locações do filme pegou fogo. Não havia ninguém no estúdio, mas o acidente rendeu um atraso de 5 semanas na filmagem. Nunca descobriram a causa do incêndio. Uma inglesa que viu o Exorcista em 1973 alega que sofre alucinações há 40 anos. Gina Frost é assombrada com visões macabras que não consegue explicar. Para refrigerar o quarto de Regan, eram utilizados 4 aparelhos de ar-condicionado, todos ligados à temperatura mais baixa possível. O ambiente precisava ser gelado para criar a atmosfera demoníaca do filme. Era tão frio que um dia o estúdio estava coberto por uma camada de neve por conta da umidade do ar. Mercedes McCambridge, responsável pela dublagem da voz demoníaca, não constava nos créditos do filme. Ela processou a produtora e venceu a causa. Logo após sofreu uma tragédia familiar. O filho matou a esposa e as 2 filhas e depois se suicidou. Dizem que esses acontecimentos podem ser uma jogada de marketing, sendo ou não, dão um medo pra caramba.
A Profecia, 1976. O filme conta a história de Robert Thorne, que trocou seu bebê nascido morto por uma criança, para que sua esposa não soubesse que o filho morreu. Porém, o garotinho trocado não é tão angelical como aparenta. Ele é a reencarnação do demônio. É uma adaptação do livro A Profecia, de David Seltzer. Essa produção também carrega uma maldição. Olha os fatos. Mortes. John Richardson, responsável pelos efeitos especiais, sofreu um acidente de carro. Ele estava acompanhado por Liz Moore, um membro da equipe do filme. Ele não teve ferimentos graves, porém a moça foi decapitada. A parte mais bizarra é que o acidente é muito semelhante a uma cena do filme, que por uma estranhíssima coincidência foi produzida por John Richard, e quando John saiu do carro após o acidente, viu a seguinte placa: Cidade de Homens, a 666 quilômetros. O nome original do filme é The Omni. Bom, existe toda a história que 666 é o número da besta. O filho do protagonista, Gregory Peck, se suicidou com um tiro na cabeça dia antes das gravações começarem. Acontecimentos inexplicáveis. Durante as filmagens, foram utilizados 2 cães Rottweilers que destacaram seus treinadores. Um ficou gravemente ferido e o outro morreu. 2 aviões diferentes, levando atores a equipes do filme, foram atingidos por raios. Não houve nenhuma morte. Outrora, o ator Gregory Peck, que estava em um dos aviões atingidos, cancelou um voo de última hora em Israel, uma das localizações da profecia, e a aeronave sofreu um acidente, matando todos a bordo. O diretor do filme, Richard Donner, quase morreu 2 vezes. Um hotel que ele estava hospedado sofreu um atentado à bomba pelo exército republicano irlandês. Em seguida, um restaurante que Richard frequentava sofreu um atentado pelo mesmo grupo. Por sorte, ele se atrasou, chegando depois no local. Uma das locações do filme foi um safari. Um dos funcionários foi brutalmente atacado por um tigre. Achei no mínimo macabro, né não, pessoal? Então, aqui acaba. Espero que tenham gostado. Olá, monstrinhos. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem e, por favor, deixem nos comentários mais opiniões para próximos vídeos e também o que acharam. Bye, bye.